Olá, buenas, me llamo Leo. Voy a hablar de delitos sexuales en adultos. En este momento vamos a hablar de un caso de una mujer de 42 anos que relata que sofreu abuso e violência por parte do seu marido. E a pergunta que temos que responder: as conclusões do certificado permitem descartar uma violação, sim ou não, e por quê? Na verdade, não permite, ou seja, pelo fato de hallazgos, ou seja, que indiquem, ou seja, violência, ou seja, na zona vaginal e anal, ou seja, genital de forma geral, ou seja, não é um determinante para excluirmos que essa mulher, e sim, essa mulher pode ter sofrido um abuso do seu noivo, do seu marido, no caso, e pode não estar presente, mas as policontusões estão aí, são indicativos que sim sofreu agressões. E a outra pergunta é: uma mulher que sua primeira relação apresentou desgarros recentes, ele apresenta novamente ou ao futuro ou em uma relação sexual não consentida, ou seja, a questão novamente do desgarro, ou seja, muitas vezes nos quedamos em, ou seja, conhecimentos do pueblo, que sim ou sim as coisas têm que ser assim, pero não. Ou seja, uma mulher que sofreu desgarros recém pode sofrer novamente, ou seja, não é um determinante, ou seja, o corpo humano, a anatomia, a fisiologia não são como na matemática, 2 mais 2 sempre são 4. Muitas vezes 2 mais 2 pode ser 8, 7, ou seja, se varia. Ou seja, se, ou seja, esta questão do desgarro recém pode se apresentar novamente, não é uma coisa assim determinante. No segundo caso, vou falar um pouco de delitos sexuais a menores. Este caso é um pouco mais raro porque é uma ninha de 14 anos que relata que sofreu abusos de um tio, ou seja, de los 12, e agora está com 14, e que seguintemente encontrou uma pareja de 39 anos e com essa pareja iniciou uma relação. E ao descobrir a situação do abuso, foram à polícia, relataram todo o acontecimento, todas as coisas, para denunciar o abuso do tio. E em este caso é bem raro, na verdade, pero temos que responder, ou seja, algumas perguntas. A primeira: a que tipo de delito nós enfrentamos? Ou seja, estamos sim ou sim a um delito de abuso sexual. Sim, é uma ninha, ou seja, por mais que abra se eu quero, não funciona assim. Ou seja, estamos falando de abuso sexual, um senhor de idade, praticamente, assim, um senhor de meia de idade, que, ou seja, abusa de uma menor e crê que tem direito disto de alguma forma, que é absurdo. E a segunda pergunta que temos agora: em relação ao exame físico, ginecológico, proctológico, podemos concluir que a adolescente foi vítima de uma ou várias agressões sexuais? O difícil neste caso é que não se apresenta muito, ou seja, não há uma presença assim para falarmos, porque apesar de ser abuso, é um abuso sexual sim ou sim, e essa linha está sofrendo todavia, ou seja, além do abuso sexual, ou seja, tem aí um abuso psicológico, e também demonstra, ou seja, não vamos entrar em si em patologias na psiquiatria, pero são características, ou seja, porque normalmente ninhas e ninhos que sofrem abuso sexual, normalmente com o passar do tempo têm uma tendência a normalizar a questão, ou seja, a sexualidade assim, de forma exacerbada, a promiscuidade, ou seja, porque querem normalizar aquilo que sofreram, ou seja, sofreram um abuso, e aquilo é sempre uma coisa muito feia, ou seja, independente da idade, é uma coisa, pero em um ninho que está em sua formação, quando falamos de abuso, sempre é pior, porque vai deixar uma cicatriz para toda a sua vida. E no caso desta ninha, é um pouco difícil, ou seja, porque é isto, ou seja, como eu estava falando no caso anterior, que às vezes que não havia, ou seja, umas evidências claras em área genital,
que demonstrasse que esta senhora tinha sofrido um abuso sexual do seu marido, é porque o abuso em si, ou seja, não é uma coisa assim solo física, é muito mais e tem muitos, ou seja, não vamos nos quedar na psiquiatria assim, pero assim, ou seja, nem sempre, ou seja, para deixar claro, nem sempre enlasgos, ou seja, físicos vão, ou seja, a falta ou a presença de enlasgos físicos, muitas vezes, principalmente a falta, não são um determinante para nós outros falarmos, ou seja, não é sofrido abuso sexual, ou seja, está mentindo, ou seja, não está inventando essa história, não existe. E a terceira pergunta, é provável que a vítima se encontre embarazada? Sim, é, porque a chica só teve uma menarca a los 13 anos, está com esse senhor há um tempo e agora já tem 14 e habla que não se acorda, ou seja, quando foi seu último período, ou seja, então sim, poderia estar embaraçado, o que seria pior todavia, ou seja, porque temos uma niña criando um niño. E este caso sim demonstra isto, ou seja, porque é muito importante entendermos justamente que a violência sexual, ou seja, não é sempre com uma presença de contusões, com agressão, ou seja, não vai levar uma mulher sangrando aí, aos prantos, não. Muitas vezes, e principalmente no caso de los menores, sim ou sim vamos ter presença de características mais psicológicas e às vezes nem tanto violência, até porque o ninho é mais débil e muitas vezes um senhor ou uma persona, pode ser mulher também, inclusive, que pode praticar uma violência contra um menor de idade, mas na maioria dos casos nós sabemos que não é isso que passa. Pero a verdade é que nem sempre a presença de rasgo vai a presença ou a falta é um determinante total, principalmente, repito novamente, a falta, ou seja, porque há muitas facetas, há muitas coisas para se mirar, ou seja, em estes casos de abuso. E creio que é logrado responder as perguntas da melhor forma que eu consegui e creio que é isso. Muitas graças.